A nossa aula de hoje será sobre os diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem, onde o enfermeiro irá fazer o julgamento clínico sobre respostas e experiências atuais ou potenciais do indivíduo, família ou comunidade, ou seja, é o resultado da análise crítico-reflexiva dos dados coletados na primeira etapa do processo de enfermagem, no histórico de enfermagem. Existem vários sistemas de classificação, CIP ou RAMA. Nós vamos utilizar aqui nessa aula será o sistema de classificação dos diagnósticos de enfermagem, NANDA. E quais as finalidades dos diagnósticos de enfermagem? Orientar a assistência de enfermagem a partir de diagnósticos específicos de enfermagem, uniformizar e universalizar a terminologia usada para se referir a problemas do cliente, pelos quais a enfermagem tem responsabilidade profissional, facilitar a informatização, orientar o ensino e a pesquisa, melhorar a qualidade da assistência. Os diagnósticos de enfermagem eles se baseiam nos problemas reais, que são os problemas voltados para o presente, para o hoje, e nos problemas potenciais, que são os voltados para o futuro. Para se elaborar um diagnóstico de enfermagem, os elementos estruturais que você vai utilizar será título, características definidoras e fatores relacionados. E o que é o título? Estabelece o nome para o diagnóstico. É um termo ou uma frase concisa que representa um padrão de sugestão, diz o que é. Como exemplo, aqui nós temos integridade da pele prejudicada e desobstrução ineficaz de vias aéreas. Títulos de diagnóstico. Os fatores relacionados são os fatores que aparecem para mostrar algum tipo de relacionamento padronizado com o diagnóstico de enfermagem. Podem ser descritos como relacionados a ou associados a. É até etiologia do problema e podem ser de natureza fisiológica, psicológica, sociocultural, ambiental e espiritual. Aqui, como exemplo, nós temos integridade da pele prejudicada é o título do diagnóstico, relacionado à imobilização física e circulação alterada são os fatores relacionados, ou seja, são as causas dessa integridade da pele prejudicada. Outro exemplo, nós temos desobstrução ineficaz de vias aéreas, título do diagnóstico. Associados a muco excessivo e presença de via aérea artificial, são os fatores relacionados, então são as causas dessa desobstrução ineficaz de vias aéreas. Características definidoras. São os sinais e os sintomas, ou seja, as manifestações clínicas que levaram o profissional a concluir que o problema existe. Pode ser descrito como evidenciados por ou caracterizados por. Aqui no exemplo nós temos integridade da pele prejudicada, título do diagnóstico, relacionado à imobilização física e circulação alterada, fator relacionado, e evidenciado por ferida com área de maceração de 8 cm na região trocantérica direita, são as características definidoras. O outro exemplo, desobstrução ineficaz de vias aéreas, título do diagnóstico, associados a muco excessivo e a presença de via aérea artificial, fator relacionado, caracterizado por dispneia e cianose, características definidoras. Aqui nós temos os fatores de risco. Eles são utilizados para os diagnósticos potenciais, os diagnósticos do futuro. Então, são fatores ambientais e elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos ou químicos que aumentam a vulnerabilidade do indivíduo, família ou comunidade a um evento insalubre. É uma situação que aumenta a probabilidade de ocorrência de uma doença ou agrava a saúde. Como exemplo, nós temos risco de integridade da pele prejudicada, relacionada à imobilização física, idade avançada e proeminências ósseas. Então, sempre vai vir a palavra risco antes, porque é um diagnóstico que o paciente pode desenvolver ou não. Um exemplo, aqui nós temos um modelo que vocês vão encontrar na taxonomia da NANDA. Então, sempre terá o título do diagnóstico, a definição desse diagnóstico, as características definidoras e os fatores relacionados. Como exemplo, aqui eu coloquei o título do diagnóstico eliminação urinária prejudicada, que tem como um distúrbio da eliminação da urina. E como características definidoras para essa eliminação urinária prejudicada, nós temos incontinência, urgência, nictura, desúria e retenção. Então, aqui são os sinais e sintomas. Os fatores relacionados são as causas deste diagnóstico. Então, pode ser por uma infecção do trato urinário, pode ser por um dano sensoromotor, uma obstrução anatômica, múltiplas causas. Aqui nós temos os tipos de diagnóstico seguindo a NANDA. Diagnósticos reais, que são os atuais, os de hoje. Diagnósticos de risco ou potenciais, que são os diagnósticos do futuro. E os diagnósticos de bem-estar. Os diagnósticos reais, eles descrevem respostas às condições de saúde e processos vitais que existem de fato em um indivíduo, uma família ou uma comunidade no momento presente. E quais são os componentes estruturais?
título, fator relacionado e características definidoras. Como exemplo aqui nós temos a diarreia, que é o título do diagnóstico, relacionada ao uso elevado de laxantes, é o fator relacionado, e evidenciado por 7 episódios de evacuação de fezes líquidas em 12 horas, é característica definidora. Diagnósticos de risco. Descreve respostas humanas às condições de saúde que pode desenvolver seu indivíduo, uma família ou uma comunidade. Vulneráveis. É sustentado por fatores de risco que contribuem para uma vulnerabilidade aumentada. Os componentes estruturais dos diagnósticos de risco são título do diagnóstico e fator de risco. Esse fator de risco é o fator relacionado. Então, como exemplo aqui, nós temos risco de integridade da pele prejudicada, é o título, e o fator relacionado é relacionado à imobilização física e à circulação alterada. Diagnósticos de bem-estar. Descreve respostas humanas a níveis de bem-estar em um indivíduo, uma família ou uma comunidade, que tem potencial de aumentar para um estado mais alto. E os componentes estruturais desses diagnósticos são título, fator relacionado e característica definidora. Então, aqui nós temos um exemplo, amamentação eficaz, relacionada a conhecimento básico sobre a amamentação, caracterizada por padrão de peso da criança apropriado para a idade. Nós temos algumas observações importantes quando formos elaborar os diagnósticos de enfermagem. Em cada diagnóstico de enfermagem só pode haver um título de diagnóstico. Os fatores relacionados e as características definidoras serão identificados por meio da anamnese do exame físico. Caso não identifique o fator relacionado ou a característica definidora listados na NANDA, o enfermeiro deverá fazer uso do seu pensamento crítico. Então, você pode elaborar, de acordo com a história clínica do paciente, tanto os fatores relacionados como as características definidoras. Já o título do diagnóstico ele tem que estar contido na NANDA. Então, finaliza essa aula e as dúvidas serão resolvidas no chat do aluno online. Obrigada.